Eu falo muito sobre desenvolvimento de carreira, eu falo muito sobre o profissional do futuro, sobre como as habilidades necessárias para se tornar um profissional competitivo estão mudando, as ferramentas estão mudando, as competências estão mudando. E quem não se atualizar com isso vai ficar para trás. Hoje o papo ele vai ser um pouco diferente. Eu vou fazer um papo resumido, vai ser mais uma conversa entre nós voltada para desenvolvimento de carreira, né? Eu falo muito sobre desenvolvimento de carreira, eu falo muito sobre o profissional do futuro, sobre como as habilidades necessárias para se tornar um profissional competitivo estão mudando, as ferramentas estão mudando, as competências estão mudando. E quem não se atualizar com isso vai ficar para trás. E falando nisso de ficar para trás, hoje eu estava acompanhando algumas notícias e volta e meia eu me deparo com uma notícia meio assim, assombrosa, que dá medo na maioria das pessoas. E a de hoje foi que um estudo feito por uma determinada instituição lá prevê que até 2030 mais de 50 mil cargos vão ser extinguidos do funcionarismo público. É um negócio, se tu for ver, para quem é do setor público, não é o meu caso, mas para quem é do setor público é relativamente assustador, né? Porém, para quem é do setor privado sabe que isso é uma coisa que já está acontecendo há algum tempo. E eu vou explicar por quê. Primeiro, falando um pouco mais sobre essa notícia. Eu vou botar ela aqui em algum lugar da tela para vocês verem, né? A manchete, pelo menos. Mas fala que 50 mil cargos que estão sendo extinguidos do funcionalismo público, dos servidores públicos, né? Estão tirando os servidores públicos por causa do processo de transformação digital. Para quem não conhece, a transformação digital ela é um processo de digitalização de processos da empresa através da tecnologia. E muita gente fala de transformação digital, na verdade muitas empresas, é um conceito que está bem difundido, só que poucas pessoas entendem o papel da transformação digital, né? Que basicamente é digitalizar operações, negócios ou mesmo setores públicos nesse caso, né? Por que digitalizar? Hoje a gente sabe que muita da mão de obra empregada, não só no setor público, mas no setor privado, é mão de obra operacional e repetitiva. O que isso quer dizer? Que são funções que não demandam muitas decisões de impacto para o negócio ou para a operação, mas que são importantes para operacionalizar, como está no nome. E repetitiva porque ela se repete, né? É uma função que dia após dia ela vai se repetindo, né? Um exemplo disso, por exemplo, entrar num sistema e atualizar lá os valores da cotação do dólar, né? Vou entrar lá no site da indústria e vou atualizar a cotação do dólar. Outro exemplo, todo dia eu preciso mandar um relatório de atendimentos para o fulano digital. Então eu tenho que entrar lá, fazer um relatório Excel e enviar por e-mail para ele. Então isso é alguns tipos de operações aí repetitivas, né? Que é operacional repetitivo. Então a transformação digital ela veio com uma ferramenta para ajudar, né? Uma tecnologia que ajuda, um processo de tecnologia que ajuda a diminuir o número de mão de obra operacional repetitiva. Então, quando a gente fala de diminuir os cargos públicos através da transformação digital, é basicamente isso. Pegar processos que são aí operacionais, repetitivos, que muitas vezes são pouco eficientes e transformar eles através da tecnologia para ser mais eficiente, né? E eu vou chegar no ponto agora de explicar o porquê é importante a gente entender esses conceitos, tá? Quando eu fiz uma postagem sobre isso no meu Instagram, eu fiz um story lá falando sobre esse assunto especificamente, com a manchete e tudo mais, jogo rápido. E algumas pessoas vieram falar comigo, falaram, pô, olha só, vão demitir tudo isso de funcionários públicos, de servidores públicos, e a tecnologia, cara, isso é um perigo, a tecnologia vai ferrar com as vagas de emprego. E aí, cara, que me veio essa reflexão que eu quero compartilhar com vocês, né? Um papo bem aberto. Talvez para o funcionalismo público isso é uma situação nova, tá? Mas para quem é da indústria privada, sabe que setor privado, sabe que é uma coisa que já vem acontecendo gradativamente nos últimos anos. E isso vai escalar. Por quê? Porque as tecnologias estão acelerando, estão entrando mais coisas, mais formatos de trabalho. A própria pandemia ela acelerou muitos processos de digitalização, isso é fato. Esse foi um dos resultados que, na minha visão, foram positivos. Mas esse processo de digitalização e aceleração no setor privado, ele já vem tendo esse impacto de redução de vagas de trabalho. Ou seja, as empresas elas estão buscando muito esse tipo de processo de transformação digital ou de automação de processo por RPA. É um assunto muito legal, eu gosto muito, eu desenvolvo diversas coisas, é uma mão na roda utilizar o RPA como um recurso aí de criação de soluções de negócio. E onde eu vou chegar nesse ponto? O setor privado ele é movimentado pelo lucro. Ou seja, quanto mais eficiente for o negócio, menor for seus custos e mais eficiente ele for, mais produtivo, teoricamente maior a sua rentabilidade. Já o setor
público, o lucro não é a atividade principal, não é o foco principal. O setor público ele existe para prestar um serviço necessário. E o lucro não é uma prioridade no setor público. Já no setor privado, acredito que deve ser a prioridade da maioria das empresas. Se não for, essa empresa ela é uma instituição, uma ONG, né? Agora, se a gente olha por essa ótica, né, de o setor privado ele trabalha com base no lucro, eficiência, e o setor público ele trabalha com base de atendimento, é uma necessidade. E está sofrendo agora esse impacto da transformação digital. No setor privado isso já vem acontecendo há muito tempo e vai aumentar muito mais, tá? E a gente não está falando de 50 mil cargos, a gente está falando de muito mais do que isso. Muito mais cargos vão ser substituídos pela tecnologia. Isso assusta muita gente. E, de fato, é uma coisa que deixa uma certa incomodação nas pessoas. Mas eu quero apresentar uma outra ótica, talvez, que você não tenha visto. E é a minha ótica particular, de como eu enxergo isso tudo. A tecnologia, ela veio para ficar. Não há discussão nisso. Segundo fato a tecnologia, ela substitui a mão de obra humana. Substitui. O que não é substituído hoje, no médio prazo, vai ser criado coisas que vão substituir. Então, isso é o segundo fato. E o terceiro fato, na minha ótica, beleza, se a tecnologia ela substitui o ser humano, eu acredito que nada substitui um ser humano que saiba utilizar a tecnologia. Por que eu digo isso? Porque um ser humano, com o nosso poder cerebral, cara, a adaptabilidade, a capacidade de resolver problemas, de enxergar oportunidades, a nossa unidade, né? Como a gente é tão único, sabendo utilizar a tecnologia a nosso favor, a gente acaba se tornando algo maior do que a máquina. Então, a visão que eu quero entregar para vocês é a seguinte. Sim, está acontecendo. Muitas vagas de trabalho vão se perder e o profissional do futuro vai ter que criar novas habilidades, novas competências, novas ferramentas. Do futuro não, do presente, já está acontecendo, tá? Eu falo do futuro para a gente ter uma noção realmente do espectro, da visão em geral. Agora, existem dois caminhos a seguir. Ou a gente fica congelado, com medo da tecnologia, esperando ela vir aqui que nem um bicho-papão e levar, ou a gente aprende a utilizar ela, usa a nosso favor e se destaca muito mais. Então, às vezes, muitos desafios, eles existem de fato, mas são oportunidades. Então, são oportunidades disfarçadas de desafio. E aí, vou chegar no último tema que eu quero tocar aqui nesse vídeo, né? Nesse papo. As pessoas confundem muito saber utilizar a tecnologia como ser um programador, um desenvolvedor. Por quê? Porque existe uma distância muito grande entre tu não trabalhar com tecnologia, não entende tecnologia, tu desempenha uma função ali tradicional, um cargo diferente, um cargo relacionado a outras áreas, e aí existe o programador, o desenvolvedor, aquele cara que é visto entre aspas como nerd. E as pessoas acham que existem esses dois extremos. Só que isso não é real. Por que eu digo isso? Porque é muito legal tu ter habilidades avançadas de desenvolvimento, de programação, isso te daria um acervo absurdo. Mas não necessariamente é algo que tu precisa ter para conseguir utilizar a tecnologia. 80% dos problemas de, por exemplo, pequenos negócios podem ser resolvidos por tecnologias que existem, só que precisam ser aplicadas da forma correta. Ou seja, a pessoa precisa entender dessas tecnologias, precisa saber aplicar elas, precisa saber unificar, integrar elas, e tem que entender principalmente do problema. Ou seja, se eu quero usar uma tecnologia para resolver um problema, eu tenho que entender desse problema. Qual é a causa, como é que eu resolvo, o que tem que ser feito. Isso é um trabalho de quem entende daquela área. Não é um trabalho do desenvolvedor. O desenvolvedor ele vai, de certa forma, entender o problema, mas ele vai entender pela ótica técnica, né? De como ele vai executar uma determinada tarefa, construir um determinado sistema, um determinado software, um determinado produto para resolver aquele problema. Agora, se tu entende o problema, tu entende que estão vinculados com a outra área, e você consegue integrá-los, utilizá-los, dominá-los para resolver esses problemas, tu consegue ter um resultado tão bom quanto. Então, pensa comigo. Depois de tudo isso que a gente falou, não se preocupa em ser 880, entendeu? Eu não sei nada, eu sei tudo. Se preocupe em aprender alguma coisa na área de tecnologia. Aprender mais sobre cloud, ou cloud, como se fala em inglês. Aprender mais sobre análise de dados é muito importante, tá? E eu sou suspeito para falar, tá? Mas orientação a dados é uma das competências / habilidades aí, pelo menos como eu abordo, né? Eu abordo como habilidade, competência e ferramenta. Mas é um dos fatores aí que para mim são primordiais para o profissional aí que quer se manter competitivo no mercado, tá? Indiferente de qual for a área dele. E também saber utilizar ferramentas que facilitem a sua mão de obra, né? Que te deixem pensar mais e operar menos. Eu tenho certeza que são coisas que podem fazer uma diferença muito grande na sua vida. Resumo da história: não ter medo da tecnologia, mas sim utilizá-la. Beleza? Então, te vejo na próxima.